Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Quanto tempo? Pessoal, eu passei uma lista aí para vocês e fiquei de enviar um vídeo comentando cada um dos exercícios da lista. Então eu vou comentar os exercícios e aí envio o vídeo para vocês, né? Quando vocês, obviamente, verem esse vídeo, é porque ele já foi postado. Eu tive alguns problemas aí para postar o vídeo. O primeiro vídeo que eu gravei, ele ficou numa configuração de resolução muito alta. Então ficou um tanto quanto pesado para estar postando. Então eu estou gravando um outro vídeo com uma resolução um pouco mais baixa. Uma vez que para mexer no vídeo, nesses programas aí de edição, dava mais trabalho. Eu falei, bom, eu vou gravar outro vídeo então, tá bom? Então eu vou comentar cada uma das questões aí. Acredito que não tenha nenhum aluno novo na turma, mas se tiver algum aluno novo que ainda não me conhece, eu sou o professor Márcio, da disciplina de matemática. Como eu só estou gravando, pessoal, eu não vou escrever o exercício aqui na lousa. Eu vou basicamente ir dando exemplo pelo número dos exercícios da lista. Então, o primeiro exercício da lista aí de vocês, ele dizia assim: indique o numerador e o denominador de cada fração e pinte de acordo com a fração correspondente. E aí tinha lá, então esse é o exemplo do exercício 1, né? Exemplo do exercício 1. E aí tinha lá uma determinada fração, que eu vou colocar uma fração qualquer aqui. E aí pedia para que vocês pintassem a parte que ele pedia. Bom, fração, pessoal, no centro de mídia, vocês já viram, né? Ela tem duas partes, né? Então o que eu vou colocar aqui do lado é um adendo, mas é comentário do exercício 1 e vai valer para os demais também. Então uma fração é uma parte de um todo. Normalmente as frações que a gente vê aqui no sexto ano são justamente partes de um todo. Em outras séries, né, a gente vai ver outros tipos de fração, que aí pode ser a parte maior do que o todo. Mas normalmente a fração que vocês veem aqui no sexto ano, ela tem duas partes assim, ela tem uma barrinha no meio. Essa barrinha, o centro de mídias com certeza já explicou, essa barrinha ela significa uma continha de divisão. E aí tem um número na parte de cima, por exemplo, 2, e um número na parte de baixo, por exemplo, 5. Aí, pessoal, o que é que acontece? Por que nós dizemos que é uma parte de um todo? Pensa no seguinte, pensa que nós temos aqui uma pizza. Perdão a escala do desenho, pessoal, como eu estou fazendo tudo à mão, eu não estou medindo, então pode ser que não fique perfeita a escala do desenho, mas o entendimento com certeza vai ficar legal. Então você tem uma pizza e essa pizza ela está dividida em 1, 2, 3, 4 e 5 pedaços. Então o todo da pizza é a parte de baixo da fração. E aí você não estava com tanta fome, você comeu um pedaço, 2 pedaços. Então você comeu 2 pedaços de um total de 5. O número de baixo de uma determinada fração é chamado de denominador. E o número de cima da fração é chamado de numerador. Beleza. Então, como é que a gente lê? 2 quintos. Se a parte de baixo da fração, o denominador, for maior do que 10, aí a gente acrescenta a palavrinha avos. Então, o 2 e o 5 embaixo, a gente lê 2 quintos. Agora, suponha que tivesse uma pizza dividida em 10 pedaços ou mais. Vamos pensar em 12 pedaços. Então, por exemplo, 2 sobre 12. Como é que a gente lê? Aí a gente lê 2, 12 avos. Essa palavrinha aqui, avos. Então, 2, 12 avos. É a leitura desse tipo de fração. Mas aqui foi só um adendo para a gente poder, então, pensar no exercício. O exercício 1, ele basicamente vai nos dizer, então,
que é para a gente indicar o numerador e o denominador da fração e pintar de acordo com o que ele nos deu. Então aqui 2 quintos, justamente a fração que a gente tinha como pergunta. Como é que nós vamos fazer isto aqui? Nós vamos fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui embaixo o número 5 e aqui está dividido exatamente em 1, 2, 3, 4, 5 partes. 2 é a quantidade de partes que eu vou pintar. Então eu teria que pintar uma partezinha, 2 partezinhas. Aí, pessoal, vale comentar o seguinte. Pode imprimir a lista, quem quiser e tiver condição de imprimir, maravilha. Quem não tiver condição de imprimir, não puder imprimir, não tem problema nenhum. Faz no caderno, aí faz o desenhozinho, como eu fiz aqui na lousa, à mão mesmo, e pinta a parte necessária. E daí você vai escrever, conforme ele pediu, quem é numerador e quem é denominador. Sempre assim, pessoal, a parte de cima é numerador e a parte de baixo é denominador. Então, é isso que é para fazer no exercício 1. O próximo exercício aí, que é o exercício 2, ele vai dizer, eu vou ler o exercício que está ali, depois eu mudo, dou um exemplo parecido com aquele. Ele vai dizer assim, Pedrinho tinha 20 cartinhas de Pokémon. Ao disputar a cartinha com seus colegas, ele perdeu 5. Circule as cartinhas que Pedrinho perdeu. Aí, na verdade, está anotado Paulo, perdão na falha da digitação. A pessoa é a mesma, então é Pedro e Pedro, né? Não é Pedro e Paulo, duas pessoas. Então é o Pedro, que tinha 20 cartinhas, e ele perdeu 5. Daí é dito, circule as cartinhas que o Pedro perdeu. Então, perdão aí na digitação. A pessoa é a mesma. Bom, eu vou mudar o enunciado, vou mudar a leitura só. Então vejam, eu só estou mudando a quantidade de coisas ali. Então a minha questão ela vai ficar da forma que eu vou ler aqui para vocês. Pedrinho tinha 10 cartinhas de Pokémon. Ao disputar as cartinhas com seus colegas, ele perdeu 4. Circule as cartinhas que ele perdeu. Eu vou representar as cartinhas aqui, pessoal, ao invés de quadradinhos, com bolinhas. Por quê? Porque quadradinho é mais chato de fazer. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas eram as figurinhas que ele tinha. Na letra A, a pergunta foi a seguinte. Vamos colocar a letra A mais para baixo aqui. A letra A pergunta foi a seguinte. Antes da letra A, ele pediu para circular, né? Circule as cartinhas que ele perdeu. Na minha questão, ele perdeu 4 cartinhas. Então, a gente circula 4 bolinhas. Quais 4? Quais a gente quiser. Eu vou circular essas 4 aqui, por exemplo. Mas poderia ser 4 aqui em cima, 4 assim, zigue-zague, do jeito que você quiser. O importante é circular 4, representando que ele perdeu. Na letra A ele diz assim, e aí ele coloca entre parênteses, numerador indica as cartinhas que ele perdeu, ou a parte. Então, quem é o numerador? Que número é o numerador? O número que é o numerador aqui na letra A é as cartinhas que ele perdeu. No meu caso aqui, ele perdeu 4 cartinhas. Então, o 4 é o numerador. Na letra B, ele vai me dizer assim, e aí coloca entre parênteses, denominador, indica o total de cartinhas, ou seja, o todo. O denominador é quantas cartinhas tinham, então tinham 10 cartinhas aqui no meu caso, então o denominador é o número 10. Na letra C, ele vai falar assim, que fração que representa o número de cartinhas que restaram para o Paulo? Vamos pensar que fração que restou, pessoal? Na letra C, o que restou? Se ele perdeu estas 4, o que restou é esta outra parte aqui. Ó. Restou uma que ele não perdeu, 2, 3, 4, 5, 6. De um total de 10 que ele tinha. Então, restaram 6 de um total de 10. Então, restaram 6 de 10, ou seja, ele tinha 10, perdeu 4, sobrou 6. Então, a fração que representa o que restou
6/10. E na letra D ele diz assim: o que formará o número do grupo de 4 cartinhas perdidas por Pedro, mais o número do grupo de cartinhas que restaram a ele? O que vai formar, pessoal, na letra D? Vai formar o todo, né? E por que é que vai formar o todo? Ele disse o número de cartinhas que perdeu, mais o número de cartinhas que restou. 4 mais 6 é 10, e 10 é o todo das figurinhas, então o todo, ou pode ser o total, da forma que você achar melhor. E no item E ele diz assim: como essa fração poderia ser representada? Que fração que representa o todo, pessoal? O todo é um inteiro, é o total de figurinhas que ele tinha. Lembre que o denominador são 10. O todo também é 10. Então, 10 sobre 10. 10/10, essa é a fração que representa o todo. Aqui eu anotei exercício 1, perdão, mas como é vídeo, tanto faz, né? Daí no final do vídeo vai estar marcado bonitinho que esse é o exercício 2. Então, exercício 1 e exercício 2 comentados. O exercício 3, ele vai falar aí de uma pizza. Então, vamos lá. Tá feito aí o exercício 1 e 2. Vamos para o exercício 3. No exercício 3, nós temos o seguinte. Eu também vou mudar a leitura do texto. Eu não vou ler como está o de vocês, senão vou dar resposta, né? Então, no exercício 3, ele vai me falar assim. Um grupo com 10 amigos foi a uma pizzaria e pediu 4 pizzas, sendo cada uma dividida em 8 pedaços. Daí ele disse assim: para que todos comam a mesma quantidade de pizza, na letra A, quantos pedaços cada um poderá comer? Então note que eu mudei. Nós temos aí no meu exercício 10 amigos. Eles compraram 4 pizzas. E cada pizza foi dividida em 8 pedaços. Os pedaços não mudaram, né? Então as pizzas foram divididas em 8 pedaços. Na letra A, ele vai me dizer então quantos pedaços que cada um poderá comer. Veja, pessoal, ele pergunta quantos pedaços que cada pessoa pode comer. Nós sabemos que tem 10 pessoas, que são 4 pizzas e que cada pizza está dividida em 8 pedaços. Então a gente tem que chegar no total de pedaços. Como é que eu chego no total de pedaços? É só multiplicar o total de pizzas pelos pedaços que são a forma de divisão de cada pizza. Então cada pizza é dividida em 8 pedaços. Então, o total de pedaços é só eu fazer 4 vezes 8. Neste caso, deram 32 pedaços no total. Mas a pergunta não é quantos pedaços eram no total. A pergunta é quantos pedaços que cada um vai poder comer. Aí eu tenho que pegar os 32 pedaços e dividir pelo total de amigos, que são 10. O 10 dentro do 32, ele cabe 3 vezes. 3 vezes 10 é 30. 30 para o 32 deu o resto 2. Então, cada um pode comer 3 pedaços. E restam 2 pedaços. E esses dois o amigo que for mais bom de garfo come. Mas, veja, a pergunta é quantos que eles podem comer. Ou seja, de forma igual, né? De forma igual, cada um pode comer 3 pedaços, né? Que aí vão totalizar os 30 pedaços. E sobram 2 para os 32 no qual estava dividido a pizza. Essa é a letra A. Na letra B, ele me pergunta quantos pedaços que há no total. Note que a letra B a gente já respondeu na letra A. A gente já precisou da resposta da B para fazer a letra A. Quantos pedaços que há no total? Já está aqui, ó. 32 pedaços. Então, nós já respondemos a letra B. Na letra C, ele vai me dizer assim: quantos amigos que irão comer? Quantos amigos que irão comer? O texto me contou, são 10 amigos, né? 10 amigos. E a letra D, ele vai me dizer assim: para saber quantos pedaços cada um poderá comer,
devemos realizar uma divisão. E daí ele coloca o esqueleto de uma divisão e o total da sobra, né? Então ele coloca o esqueleto da divisão, que está desta forma, e daí está igual a, e depois está escrito, e sobram tantos. Essa conta nós já fizemos também aqui, pessoal. É só colocar esta conta aqui embaixo. Note, nós tínhamos 32 pedaços. Esses 32 pedaços nós dividimos para 10 pessoas. Deram 3 pedaços para cada e sobram 2 pedaços. Então essa divisão nós já fizemos aqui, não? 32 dividido por 10 é 3 e sobra 2. É 3 e sobra 2. E aí na letra E, ele me diz assim, podemos utilizar uma fração para representar essa divisão. Represente essa fração. A fração que vai representar esta divisão, pessoal, é a seguinte, letra E. Que fração que vai representar essa divisão? Lembra que eu acabei de dizer anteriormente, quando eu fui comentar o exercício 1, que o símbolo da divisão nada mais é do que uma fração? Então aqui a fração que representa a divisão é 32 sobre 10. E aí está representada a divisão. Eu tinha 32 pedaços e aí eu dividi para 10 pessoas. Então 32 para 10. Essa é a minha resposta. Isso aqui a gente poderia transformar num número misto, se a gente quisesse. Mas não é o caso nesse momento, numa fração mista, né? Então vamos deixar assim. Esse é o exercício 3. Vamos lá para o exercício 4. No exercício 4 eu vou mudar os valores da questão, não vou considerar os valores que estão aí. Reforço, pessoal, para não ter que ficar repetindo toda hora a mesma coisa. Eu sempre vou estar mudando os valores da questão, senão vocês vão ler e vão falar, nossa, mas o professor leu diferente. Não, eu estou lendo com outros dados, né? Eu estou dando exemplo, senão eu estaria dando resposta, aí não vale. Então vamos lá. Ele disse assim, dependendo do tamanho e das características dos carros, eles têm tanques de combustível de diferentes capacidades. Daí ele diz assim, observe o quadro abaixo. E aí tem 3 modelos de carro. Então nós temos lá vamos escrever aqui modelo e depois capacidade do tanque. Eu vou colocar os mesmos modelos A, B e C. Aí tá digitado errado, tá A, B e B. Então é A, B e C, né? Que não são 2 modelos iguais, não é B e B. É B e C. Desculpe o barulhinho aí, pessoal, que eu tô tomando uma água aqui para hidratar a garganta. Eu tô tomando água nessa garrafinha engraçada aqui. Aí ela faz um barulhinho esquisito. Então se fizer esse barulhinho é porque eu tô tomando água, tá bom? Então, ele vai me dizer assim, que a capacidade, ele me dá 3 capacidades do tanque do meu carro. Eu vou dar aqui as capacidades referidas. Eu vou dar aqui, por exemplo, a capacidade desse primeiro carro igual a... Vamos pensar em números que fique legal. Vamos colocar aqui 40. Depois nós vamos colocar aqui igual a 56 e aqui igual a 64. Essas são as capacidades do tanque aí do meu carro, dos meus carros. Na letra A ele diz assim, recomenda-se abastecer o carro quando o marcador de combustível estiver indicando 1/4. Quantos litros de combustível correspondem a essa fração em cada um dos modelos apresentados? Então ele quer saber quanto é que é 1/4 de 40, quanto é que é 1/4 de 56 e quanto é que é 1/4 de 64. Isso é a letra A. Pessoal, 1/4 de é assim que a gente faz, ó. Se eu quiser saber 1/4, vou fazer do carro A primeiro. 1/4 de 40, esse D na matemática, 1/4 de, esse D significa 1 vezes. Então é 1/4 de 40. Aí, pessoal, para nós multiplicarmos fração,
A gente, quando não tem ninguém no denominador, na parte de baixo, a gente coloca o número 1 e aí multiplica assim, ó, 1 vezes 40 e 4 vezes 1. 1 vezes 40 deu 40 e 4 vezes 1 deu o próprio 4. Aí a gente divide 40 por 4 e a resposta deu 10. Então, 10 litros. Isso é do meu carro A. Carro A, né? Agora vamos fazer do carro B. Então, anotando que esse aqui é do carro A. Fazendo do carro B. Raciocínio da conta é a mesma, só que agora eu vou pegar um quarto, ao invés de 40, eu vou pegar um quarto de 56. Mas o raciocínio é igual. Um quarto de 56. Coloco o número 1 embaixo, multiplico a parte de cima pela de cima, de baixo pela de baixo. Então, vou ficar com 56 dividido para 4, que deu igual a 14. Então, 14 litros. Esse é um quarto do tanque do carro B. A mesma conta, o mesmo raciocínio, utilizo para o carro C. Um quarto de 64. Coloco o número 1 embaixo. 1 vezes 64, 4 vezes 1. Fiquei com 64 dividido por 4. Ou seja, 16 litros. Essa é a resposta do carro C. Essa era a nossa questão A. A nossa questão B vai falar assim: quando os carros estiverem com 1/4 de combustível, com quantos litros cada modelo terá que ser abastecido para completar o tanque? Aí, pessoal, é o seguinte: para completar o tanque, eu vou ter que pegar o total de litros do tanque e tirar a capacidade de 1/4 que o texto me deu. 1/4, note, nós já calculamos. Então, basicamente, o carro A, o que nós vamos ter que fazer para o carro A? Nós vamos ter que pegar o total de litros do tanque do A, que é 40, e tirar esse 1/4 de combustível, para daí ver quanto é que falta para completar. Então, eu vou ter que pegar 40 e tirar 10. Então, aqui, 40 tira 10, ou seja, 30 litros vai faltar para completar o tanque do carro A. Do carro B, 56 tira 14. 56 tira 14, que deu igual a 42 litros do carro B. Por fim, do carro C, 64 tira 16. 64 tira 16, que deu igual a 48 litros. Essa é a resposta do carro C. Respondido aí o exercício 4. Aí, pessoal, vamos para o exercício 5. O exercício 5, pessoal, ele vai me dizer assim: leia as frações por extenso e após escreva-as. Então, a gente vai ter que ler por extenso. O que seria ler por extenso? Lembra daquele escreva como se lê, que você via lá no ciclo 1, que o professor colocava esse número lá, e que aí você tinha que escrever na frente 82. É a mesma coisa, só que aí é com fração, mas o raciocínio é o mesmo. Então ele quer que você leia as frações por extenso e depois que você escreva. Então eu vou dar exemplos aleatórios para esse exercício 5. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, esse aqui, 65 milésimos a 65 milésimos. 65 é numerador, milésimos é denominador. Então, 65 milésimo é dividido por 1000. Então, 65 sobre 1000, 65 milésimos. Depois ele me fala 32 quartos, por exemplo. 32 quartos. Mesmo raciocínio, o 32 é numerador. 32. Quartos significa dividido por 4, ou seja, você pegar uma
coisa é dividir em 4 partes, aí nós chamamos de 1/4 de alguma coisa, né? E vou falar mais um aí, que é a letra D. Vou dar um exemplo da letra D, mas vou colocar aqui um exemplo qualquer. Então não é que tem a ver com a letra direto, pessoal, está sendo aleatório os exemplos. Então vamos pegar, por exemplo, 22 e 4 avos. E 22 e 40 avos, vamos melhorar. E 40 avos. Não é 4 avos, não. Até porque se fosse 4 embaixo, daí seria quartos, não teria a palavrinha avos, né? 22 e 40 avos. 22 é numerador. 40 avos é a parte de baixo. Então a fraçãozinha 22 sobre 40, a leitura bonitinha é 22, 40 avos. Esse foi o exercício 5º. Então é só, basicamente, o contrário do escreva como se lê, né? Ele te deu o texto e você vai colocar em número o que representa aquele texto. Esse era o exercício 5º. O exercício 6º seria a transformação de número misto em fração imprópria. Como é que eu transformo um número misto numa fração imprópria? Então, exemplo do exercício 6º. É assim, pessoal. O que é uma fração imprópria? Fração imprópria é justamente aquela fração que tem a parte de cima maior do que a de baixo. Por exemplo, essa fração. 10 terços é uma fração imprópria. A fração própria é aquela fração que a parte de cima, numerador, é menor do que a parte de baixo. 2/5 que a gente pegou lá no início. Então isso aqui é fração própria, isso aqui é fração imprópria. Ele quer que a gente converta esses números aí em frações impróprias. Vamos converter então esses números em frações impróprias. Vou dar um exemplo qualquer, não vou colocar letra para vocês não confundirem. Esse exemplo aqui, por exemplo. Esse exemplo, por exemplo, é boa, né? 5 4 terços, por exemplo. 5, 4 terços. Seria um caso aí de uma fração imprópria qualquer. Como é que a gente faria isso aqui? Aqui a gente faz uma multiplicação. O resultado que der, a gente soma com o próximo número. Então, 3 vezes 5, que deu 15. 15 mais 4 deu 19. E o número 3 de baixo eu copio, então é 19 terços. De novo, 3 vezes 5, 15. 15 mais 4, 19. O denominador, a parte de baixo, eu copio, então 19 terços. É assim que a gente converte um número misto em uma fração imprópria. O processozinho é este. O exercício 7º, ele vai me falar assim: se 1 hora tem 60 minutos, determine o que se pede. Qual é a fração que representa? Eu vou colocar aí 20 minutos como exemplo. Então aí vou colocar na letra A 20 minutos. 20 minutos. Pessoal, note que a hora é o total, minuto é menor do que hora. Então, a hora é denominador. E os minutos representam o quê? Representa o numerador. Então, ficaria como? 20 minutos de um total de 60 minutos, que representa a hora, então seria 20, 60 avos. Só que aí, pessoal, a gente simplifica. Eu posso dividir. O que é simplificar? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, eu vou dividir aqui pelo número 20. Por quê? Porque tem o 20 e o 60 na tabuadinha do 20. 20 dividido por 20 é 1. 60 dividido por 20 é 3. Então, 20 minutos representa 1/3 da hora. E na letra B, a gente vai perguntar 1 sobre 2. Ele diz assim: quantos minutos há em meia? 1 sobre 2 a gente lê meia, né? 1 sobre 2 de hora. Se aqui foi uma divisão, para a gente fazer a letra B tem que ser uma multiplicação.
1 sobre 2, a gente acabou de aprender que o D significa 1 vezes. E hora é o total de minutos que tem na hora, então é 60. Bota o número 1 aqui embaixo para equilibrar, né? Multiplica a parte de cima pela de cima, de baixo pela de baixo. 1 vezes 60 é 60 sobre 2. E aí eu divido, 60 dividido por 2 é 30. Então 30 minutos. Esse é o exercício 7º. Ainda tem a representação na letra C, que ele quer que a gente então represente um total de minutos em um relógio. Não sei se vocês estão acostumados com relógio analógico, que é esse relógio de ponteirozinho, mas para quem porventura não está, um relógio analógico, ele é, perdão a circunferência, que vai ficar torta, mas como é manual, não tem jeito, pessoal. Então, um relógio, para quem nunca teve um relógio analógico, ou nunca olhou num relógio analógico, não sabe como é que vê as horas nele, é bom que nessa aula já aprende como é que vê a hora no relógio analógico. Ele começa aqui, pessoal, pelo número 12, e aí ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e volta no 12. Ele tem 2 ponteiros. Vou representar aqui por azul o ponteiro da hora. Não vou colocar o dos segundos aqui, embora tenha, mas para esse exercício não é necessário dos segundos. E vou representar em preto o ponteiro dos minutos. E aí a gente quer representar o quê? A gente quer representar aqui nesse relógio esses 20 minutos aqui. Então a gente quer saber como é que vai representar 20 minutos ali naquele relógiozinho. Como é que a gente vai representar? É da forma seguinte, pessoal. O ponteiro da hora e do minuto você coloca no número que você quiser. Por padrão, para facilitar até a correção, recomendo que vocês comecem pelo ponteiro por exemplo, da hora aqui no 12. Então, meio-dia. Então, o ponteiro azul, o ponteiro da hora está no 12. Maravilha. E aí ele está falando de 20 minutos. Como é que eu vou representar 20 minutos, pessoal? No relógio, quando a gente está olhando para o ponteiro das horas, vai de 1 em 1 mesmo. 1 hora, 2 horas, 3 horas, até as 12 horas. Quando a gente está falando do ponteiro do minuto, cada um aqui vale 5. Então 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. De novo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Então, a abertura deste relógio aí está representando 20 minutos passados para nós. Ele diz para que nós representemos com ponteiros, está aí representado com ponteiros. Que hora que seria nesse relógio? 12h20. Mas independente disso, do 12 para o 4 passaram 5, 10, 15, 20 minutos. Por quê? Porque cada pedacinho desse aqui vale 5 minutos, né? Para quem nunca olhou hora no relógio analógico. Ele pediu para pintar. Pronto, está pintado. Esse é o exercício 7º. O exercício 8º é mais ou menos o mesmo raciocínio, pessoal, do exercício 7º. Então, o exercício 8º é parecido. Então, vamos lá. Vou pegar um exercício 8º aí. Não é bem igual do relógio, mas o raciocínio de fração que a gente utiliza é o mesmo. Basicamente, não vai ter lá muitas dificuldades. Agora, eu vou ter que passar um panozinho aqui na lousa, porque ela já borrou toda do canetão. Então, vamos lá. O exercício 8º, também eu vou fazer a mudança ali das perguntas, né? Até porque, pessoal, essa parte aí para fazer desenhadinho à mão com esse tanto de risquinho é mais difícil de desenhar. Então ele disse assim, ó, em uma loja de doces, as tortas e os bolos são divididos em, no meu caso, 12 pedaços. E olha que 12 já é um trabalhão para desenhar com 12. Então os meus bolos e tortas são divididos em 12 pedaços. Então aqui uma representação que pode ser de um bolo ou de uma torta, qualquer um deles. E vamos dividi-lo em 12 pedaços. Pessoal, reforço, peço desculpas pelo
pelo desenho, que não vai ficar bonitinho, padronizadinho, porque eu estou fazendo ele à mão. Mas o importante é vocês entenderem. Então ali está dividido em 12 pedaços. O pedaço está maior do que o outro, pensa que está tudo igual esses pedaços aí. Enxerga igual esse que está no PDF. Lindo, maravilhoso, tudo igual. Daí ele diz assim, no primeiro dia foram vendidos 4 pedaços da torta de limão, no segundo dia 5 e no terceiro 2. Eu só vou mudar os pedaços. No primeiro dia foram vendidos 3 pedaços. No segundo dia foram vendidos 4 pedaços. E no terceiro dia foram vendidos 2 pedaços. Daí ele diz assim na letra A. Pinte de... Eu só vou mudar a cor, pessoal. Vou tirar esse amarelo daí, ó. Vou colocar essas 3 cores aqui, que são as 3 cores de canetas que eu tenho. Pinte de vermelho os pedaços vendidos no primeiro dia. Então, olha, no primeiro dia foram 3 pedaços. Então, eu vou pintar aqui de vermelho na letra A. Então, a letra A eu estou anotando aqui respondido. Mas a resposta dela não é aqui, eu vou fazer ela lá no meu desenho. Então, respondido aqui no desenho, né? 3 pedaços, 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços. E aí alguns me perguntaram já em outros momentos, quando eu apliquei essa atividade em outras turmas, em outras escolas, assim, mas não foi a mesma atividade, mas algo parecido. Aí perguntava, mas eu posso pintar em qualquer lugar? Pode. Eu pinto na sequência para ficar mais fácil de enxergar. Daí ele diz assim, pinte de azul, eu estou mudando a cor aí, pinte de azul os pedaços vendidos no segundo dia. No segundo dia foram 4 pedaços, então 1 pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços. Então a letra B também foi respondida. A letra C, ele vai dizer agora, pinte de preto os pedaços vendidos no terceiro dia. 2 pedaços. 1 pedaço, 2 pedaços. Maravilha. Na letra D ele diz assim, se somarmos os pedaços vendidos nos 3 dias, teremos. Aí é só somar, né, pessoal? Então aqui também foi respondido. Na letra D é só a gente somar. 3 mais 4 mais 2. 3 mais 4 mais 2, que deu igual a 9 pedaços. Depois ele diz assim, indique a fração que corresponde a essa quantidade. É eu pegar os pedaços que foram vendidos do todo da torta, e a torta tem 12 pedaços, então a fração que indica é 9 dozeavos, 9 sobre 12, né? Esse é o exercício 8. Aí tem uma letra E, e nesta letra E ele me diz assim, para calcular o total de pedaços vendidos nos 3 dias, podemos somar as frações que representam os pedaços vendidos em cada dia. Represente a soma. Então a letra E, pessoal, é só eu somar esses 3 números, mas em fração. Como assim? Vou colocar a letra E aqui. É só eu pegar 3 pedaços de um total de 12, mais 4 pedaços de um total de 12, mais 2 pedaços de um total de 12. Note, nós chegamos nisso aqui também. Não preciso responder, porque ali ele só pediu para representar a soma e não somar. A representação é esta. A resposta seria 9 sobre 12, ou 9 dozeavos. Então, esse aí foi o exercício 8. Vamos para o exercício 9, que é soma e subtração de fração. Vamos lá para o exercício 9. Soma e subtração de fração. No exercício 9... ele vai me dizer assim, realize as adições e subtrações das frações. E aí ele deu 2 adições, 2 subtrações. Pessoal, quando o numerador for diferente ou for igual, ó, não altera nadinha. Agora, quando o denominador for diferente, aí altera um pouquinho. Então, o 9, o denominador é igual. Então vamos lá? Vamos dar um exemplo de soma e um de subtração. 5 oitavos mais 2 oitavos. Quando o denominador é igual, pessoal,
Super tranquilo, de boa na lagoa. Você mantém o denominador que estava igual e faz a soma da parte de cima, do numerador. 5 mais 2, 7. 7 oitavos. Ainda com denominador igual. 5 oitavos menos 2 oitavos. Também tranquilo, com os esquilos. Então você mantém o denominador e daí faz 5 menos 2, que é 3. Então 3 oitavos. Maravilha! Chegamos aí na resposta do exercício 9, do exemplo dele. Agora vamos para o exercício 10. Aí ele vai falar, realize as adições e subtrações com denominadores diferentes. Aí, pessoal, eu só dei adição, então eu só vou dar exemplo da adição, mas o que vale para adição vale para subtração. Vamos pegar aí, por exemplo, 4 oitavos tirando 2 quintos. 4 oitavos tirando 2 quintos. Vamos, ao invés de tirando, como eu falei que ia dar de adição e dei de subtração, mudando. Então, a adição aqui. 4 oitavos somado com 2 quintos. Pessoal, o que a gente tem que fazer aqui é algo chamado MMC, mínimo múltiplo comum. Acredito eu que vocês já devam ter visto em séries anteriores o mínimo múltiplo comum, lá no Fundamental 1, né? Então, no 5º ano. A gente faz o mínimo múltiplo comum entre o 8 e o 5. Em que consiste? A gente coloca o 8 e o 5 assim com vírgula, um do ladinho do outro, mas não quer dizer 8,5 não. A vírgula é só para separar o número 8 do número 5. Aí você coloca uma barra aqui, esta barra ela representa uma divisão. E aí você sempre começa a dividir pelo menor número possível. O menor número possível que eu consigo dividir aqui é o número 2. Por quê? Porque o 8 é par. Todo número par divide por 2. O número que der para dividir eu divido, aquele que não der para dividir eu copio. 8 dividido por 2 deu 4. 5 não deu para dividir por 2, então eu copio 5. 4 ainda dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 deu 2. O 5 eu de novo copio. 2 ainda dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 é 1. O 5 eu copio. E agora dá para dividir só pelo próprio 5. 1 já foi. Quando chegou no 1 é porque terminou aquela parte. Então 1 eu simplesmente copio. 5 dividido por 5 é 1. Aí eu multiplico todo mundo aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então 40 é o tal do MMC. O que significa? Vale até pesquisar. Tem aulas aí acho que no Centro de Mídias eles falaram já disso para vocês. Mas aí no YouTube tem aulas até legais que falam de MMC. Se você pesquisar no Google, que é MMC, tem lá. MMC significa mínimo múltiplo comum. E o que é mínimo múltiplo comum? É o primeiro número, então o mínimo, o primeiro número que aparece ao mesmo tempo na tabuadinha do 8 e na tabuadinha do 5. Isso é verdade? É verdade, ó. Não precisa nem testar, mas olha a tabuadinha do 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Olha a tabuadinha do 8. 8, 16, 24, 32, 40. Olha o primeiro número que sorrindo apareceu nas duas tabuadinhas. É o 40, então ele é o MMC. Quem tiver dificuldade de fazer assim, pode ir andando com a tabuadinha desse jeito e comparar o primeiro número que aparecer é o MMC. Depois que apareceu esse MMC, aí o que você vai fazer? Esse MMC, ele vai dividir o número de baixo ali e vai multiplicar o de cima. Como assim? Embaixo do 8 aqui você vai colocar o 40 que você chegou, vai copiar o mais. Embaixo do 5 você também coloca o 40 que você chegou. E aí, maravilha. Esse 40 divide pelo 8. 40 dividido por 8 deu 5. O resultado multiplica o 4 que está lá em cima. 5 vezes 4 é igual a 20. 5 vezes 4 é igual a, para quem sabe das artes aí, para quem é um artista nato, 5 vezes 4 é igual a Leonardo.
dá 20. Então, 20. Aqui o mesmo raciocínio. 40, só que dividido por 5. E 40 dividido por 5 é igual a 8. Esse 8 multiplica aquele 2 de lá, então deu 16. Chegamos nessa etapa, aí, pessoal, praticamente está na cara do gol, que nós dizemos, né? Aí, veja, isso aqui ficou igual a isso aqui. Agora está com o mesmo denominador. Então, a gente conserva o denominador e aí soma as duas. 20 mais 16, 36. Então, 36/40. Essa fração dá para simplificar. Se você quiser, você pode dividir o número de cima e o número de baixo pelo número 4. Porém, pessoal, não é o intuito que nós simplifiquemos. Então, parou por aqui. 36/40. Esse é o exemplo do exercício 10º. Aí tem lá um exercício 11. Vamos lá para o exercício 11. A minha câmera mudou de posição, voltar lá na posição correta. Aí. Exercício 11. Então já está aí o 9 e o 10. O exercício 11, eu vou pegar mais ou menos o mesmo raciocínio que está ali, só que eu não vou utilizar a mesma questão dali, né? Eu vou mudar basicamente a questão de novo para mim não lhes dar a resposta daquele item ali. Então eu vou pegar o mesmo raciocínio, porém não a mesma questão. Vou pegar uma questão diferente com outros números, mas que utilize o mesmo raciocínio. Então veja, reforçando, vou pegar uma questão com o mesmo número, porém que mude o raciocínio. Deixa eu achar uma questão boa aqui. Tá, eu podia elaborar uma ali mental, mas às vezes elaborando mental você acaba chegando numa questão que não dá um bom exemplo. Aqui eu tenho basicamente um bom exemplo. Tá, vamos lá. Eu vou utilizar esse exemplo que aqui está. Ele vai me dizer assim, pessoal, no meu exemplo aqui. Note, eu só vou mudar o texto dali. Vou pegar o mesmo texto, vou mudar valores. Vou colocar as frações que tem ali, pessoal, na ordem do texto. Só vou mudar as frações, então. Ele disse assim, um agricultor tem uma propriedade produtora de soja, mas 1/8 de sua propriedade, então 1/8 eu estou mantendo. 1/8 de sua propriedade é usado para plantar hortaliças. E desta parte, 2/3 são usados para a produção de alface. 2/3. Então ele disse que 1/8 da propriedade é usado para produzir hortaliça e que desta parte, ou seja, dos 1/8, 2/3 são utilizados para produzir alface hidropônica. Para não ficar muito parecido, vamos mudar? Vamos colocar 1/3 aqui? Não vai ficar muito parecido também, né? 1/3. Beleza. É o seguinte, pessoal. Vocês vão ver que aí eu já dei praticamente o desenho montado. Aqui eu vou fazer o desenho para lhes explicar. Vocês vão ver que o primeiro desenho aí está fatiado em 8 pedacinhos. Tá, fatiado bonitinho em 8 pedacinhos. E daí, pessoal, ele vai dizer então que 1/8 é utilizado para hortaliças. O que é 1/8? É esta fatia aqui, ó. Por que esta fatia representa 1/8? Um de um total de 8. Maravilha. Só que aí ele vai dizer que destes 1/8, 1/3 é utilizado para plantar alface hidropônica. E aí, pessoal, basicamente ele pergunta qual fração que representa. Ele até coloca do lado. Então ele coloca aqui um segundo desenho. Note que esse segundo desenho tem praticamente o mesmo tamanho do primeiro desenho. Só que esse segundo desenho ele está fracionado, no meu caso aqui, na quantidade do denominador da segunda fração. Então a gente vai fatiar o meu aqui em 3 partes. Vocês vão observar que o de vocês está fatiado em 4 partes. Então eu estou fatiando aqui na horizontal em 3 partes.
Veja, isto aqui, esta fatia, continua representando o que representava anteriormente, ou seja, ela continua representando 1/8 do todo, esse pedaço aqui. Só que ele quer 1/3 desse 1/8. O que é 1/3? Essas 3 fatias representam 1/8. Só que ele só quer 1/3, ele quer uma fatia dessas 3. Então a gente vai pintar um quadradinho aqui. E aí ele quer que a gente represente. Como é que a gente representa? É só contar este quadradinho do total de quadradinhos. É um quadradinho de um total de 8, 16, 24. Então, 1/3 de 1/8 representa o quê? Que é a pergunta aí. A pergunta, então, seria esta. 1/3 de 1/8. Então, é esse quadradinho que a gente pintou. Isso é igual a 1/24. Esta é a forma mais simplificada de lhes explicar. Mas o que seria 1/3 de 1/8? A gente acabou de ver anteriormente, pessoal. O D é uma multiplicação. Então, o que é 1/3 de 1/8? É 1/3 vezes 1/8. De fato, 1 vezes 1 dá 1 e 3 vezes 8 dá 24. 1 sobre 24. Esse é o exercício 11. O exercício 12, vamos lá para ele. Ele está falando para a gente multiplicar as frações e, quando possível, utilizar a regra do cancelamento. Aí a gente vai ver como é que multiplica a fração e o que significa a regra do cancelamento. Multiplicar a fração, pessoal, simples, não precisa pensar muito, igual na adição, que pode ser que se o denominador for diferente, tenha que fazer MMC, nada disso. Bem tranquilo. Exercício 12. Multiplicação de fração, pessoal, a gente acabou de ver nos exercícios anteriores, é só multiplicar a parte de cima pela de cima, de baixo pela de baixo. Então aí na letra A, por exemplo, vou dar um exemplo na letra A de 3/5 vezes 5/4. Primeiro a gente vai fazer multiplicando, e daí eu vou lhes ensinar que dá para fazer utilizando a regra do cancelamento. Vou pegar a mesma fração e vou multiplicar aqui 2 vezes. Primeiro a gente vai multiplicar pela regra padrão. 3 vezes 5 e 5 vezes 4. 3 vezes 5 é 15, 5 vezes 4 é igual a 20. Aquela fração, note, nós podemos simplificá-la. O 15 e o 20 estão ambos na tabuadinha do 5. Então eu divido por 5. 15 por 5 é 3, 20 por 5 é 4. Chegamos em 3/4. Olha uma forma bem simples, que é a tal da regra do cancelamento. O que a regra do cancelamento diz que eu posso fazer? Que eu posso cortar um número de cima com um que esteja igual embaixo. Mesmo que não seja na mesma fração, que é o caso deste 5 em cima e deste 5 embaixo. Se tiver 2 5 em cima, eu posso cortar os dois com um de baixo? Não, eu tenho que cortar um só de cima. Se tiver 2, eu tenho que um deles eu copio. Nesse caso, eu tenho um 5 em cima, um 5 embaixo. Eu corto um 5 de cima, um 5 de baixo. Sobrou 3 em cima e 4 embaixo. Note que essas duas são a mesma coisa. Esse é o exercício 12. Então, regra do cancelamento é basicamente cortar o numerador e o denominador iguais, sendo que um só pode cortar um. Vou dar um exemplo, só para entender o que é um poder cortar só um. Suponha que fosse 3/5 vezes 5/5, vezes, sei lá, 5/5 que seja. O que aconteceria? Este 5 de cima só pode cortar um 5 de baixo, não pode cortar esse segundo. Então a resposta seria o próprio 3/5. Então, um de cima só corta um de baixo, nunca pode cortar 2. Se cortar 2, ficou errado. Então tem que cortar, um só corta 1. O exercício 13, ele está falando de divisão de fração. Divisão, pessoal, vocês vão ver que ela vai acabar se tornando uma multiplicação. Aí vocês dirão, what? Como assim? Divisão vira multiplicação? É isso mesmo. Divisão vira multiplicação. Então, no exercício 13, a gente tem aí, por exemplo, 5 décimos dividido por 1/4. Pessoal, o que é que a gente faz?
A gente copia a primeira fração, 5 décimos. Onde estava dividido eu coloco um vezes, sem medo de ser feliz, pode pôr um vezes que vai dar certo. E aí você inverte a fração segunda. O que é inverter a fração segunda? O que era denominador vai parar no numerador e o que era numerador vem parar no denominador. E aí a gente resolve normalmente. 5 vezes 4, que é igual a 20, e 10 vezes 1, que é igual a 10. Então a resposta deu 20 décimos. Se eu quiser dividir o 20 por 10, vai dar exatamente 2, que é a minha resposta. Se deixar 20 décimos no formato de uma fração, perfeito, está correto também. Não há necessidade de terminar aqui. Será que dá 2 mesmo? Não precisa fazer essa segunda forma, mas eu vou provar para vocês que dá. Pega 5 reais, divide para 10 pessoas. Ó, vai dar 50 centavos, hein? Pega R$1, divide para 4 pessoas. Vai dar 25 centavos. Se você dividir 50 centavos por 25 centavos, dá exatamente 2, que é a nossa resposta aqui. Então, divisão de fração, o que você faz? Copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. E o que é o inverso da segunda? Você troca o numerador pelo denominador. Perfeito. É isso aí o exercício 13. O exercício 14, ele vai falar um pouquinho de porcentagem para nós. Então, vamos fazer esse exercício 14 aí que vai falar de porcentagem. Pessoal, eu não sei o tempo de gravação do celular. Então, se porventura eu tiver que gravar em 2 vídeos, se ele não gravar, o meu último celular gravava 1 hora só. Como eu troquei, eu já estou quase em 1 hora de vídeo, então não sei. Se ele parar em 1 hora, então eu vou fracionar o vídeo em 2 pedaços, tá bom? Se não, a gente toca o barco até terminar. Então, exercício 13... E aí, exercício 14. No exercício 14, nós vamos ter o seguinte. Exercício 14, então, é de porcentagem. Vamos ver como é bem de boinha. Uma loja que vende uma bicicleta por um determinado valor anunciou um desconto de outro determinado valor para pagamento à vista. Por quanto que essa bicicleta pode ser comprada à vista? Pessoal, no 6º ano, todo mundo já sabe o que é comprar à vista, né? Comprar à vista é comprar em uma vez só. Se não, seria a prazo ou a prestação, dividir por mês lá. As lojas normalmente a prazo não dão desconto, mas à vista elas dão desconto. Ou seja, você tem dinheiro ali para pagar à vista, elas concedem ali um desconto para você. Então vamos dizer que a minha bicicleta ela custe aí R$3.600. Bicicleta meio cara, mas tá bom. Custa R$3.600. E que a loja vai dar um desconto de... sei lá, vamos colocar um desconto de 30%, vá? 30% à vista. Então esse aqui é desconto, né? O que é desconto, matematicamente falando? Isso aqui representa uma conta de menos. Ou seja, você vai pagar o valor original tirando 30%. Como que a gente faz? Primeira coisa, a gente faz a porcentagem. Encontra 30% de 3.600. 30%, esse símbolo por cento, significa uma divisão por 100. Então, 30% é 30 dividido por 100. 30%. De 3.600, o D é um vezes. E aqui eu multiplico por 3.600. Coloco o número 1 embaixo e aí multiplico normalmente. 30 vezes 3.600, que vai dar 10.800. 100 vezes 1 deu o próprio 100. Aqui nada mais é do que uma divisão, 10.800 dividido por 100. Quem tiver facilidade com divisão, monta a divisão. Quem não, se pode cortar zeros. Um zero de cima corta um zero de baixo, mais um zero de cima corta mais um de baixo. Sobrou... faltou um zerinho aqui, pessoal. Agora que eu vi, né? 10.800 não, é 108.000. Seria 3 vezes 3.600 que dá 10.800. Então, na verdade, é 108.000. E aqui dividido por 100 normalmente. Então, note, não é 10.800, perdão, falha técnica, é 108.000. Dividido por 100. Um zero de cima corta um zero de baixo, um zero de cima corta um zero de baixo. Sobraram 1.080.
R$ 1.080 é o desconto que a pessoa vai ter. Note que se eu tivesse feito de outro jeito, seria R$ 100 só de desconto, né? Que desconto sem vergonha. R$ 1.080 é o desconto. Como é que eu chego na minha resposta? Eu pego os 3.600 e tiro 1.080. Continha de menos agora, né? 3.600 tira 1.080. 0 tira 0 é 0. Opa, 0 não tira 8. Empresto do 6, fica com 5. 1. 10 tira 8 é 2. 5 tira 0 é 5. E 3 tira 1 é 2. R$ 2.520. Como é dinheiro, vamos colocar que isso aqui é dinheiro. Vamos botar um 0,00 aqui. Esse é o valor que vai ser pago à vista na bicicleta, 2.520. A pergunta é, compensa? Lógico que compensa, imagine, você ia pagar 3.600, pagou 2.520 só. Compensa bastante se você tiver o dinheiro para pagar à vista. Então, esse é o exercício 14. 2.520 é o valor que você vai pagar à vista. O exercício 15 vai me falar assim: encontre as frações equivalentes com denominador igual a 10, 100 ou 1.000. E a seguir represente na forma decimal. Eu vou dar um exemplo de cada. Uma do 10, uma do 100 e uma do 1.000. Uma para cada, então. Como é que você vai definir em qual fração você vai chegar? É só você pensar o que está mais fácil. E vocês vão entender no meu exemplo o que está mais fácil. Na letra A, nós temos 3 meios, por exemplo. Eu quero chegar em alguma coisa com denominador 10, 100 ou 1.000. E como é que eu chego? Multiplicando ou dividindo. Só que pelo mesmo número que eu multiplicar o numerador, eu tenho que multiplicar o denominador. Que número é esse? É o denominador que vai me dizer. É mais fácil que eu chegue aqui no denominador 10. Por quê? Se eu pegar o 2 e multiplicar por 5, eu já chego no 10. 2 vezes 5 é 10. Então eu também tenho que multiplicar o 3 por 5. 3 vezes 5 é 15. 15 décimos é a fração que eu estava querendo chegar. Chegamos numa fração de denominador 10. Vou dar um exemplo para a gente chegar numa fração de denominador 100. Por exemplo, 9 quartos. O 4 não chega no 10 se eu multiplicar por número inteiro. Para ele chegar no 10, eu teria que multiplicar por 2,5. Nós não multiplicamos por número com vírgula, só pode ser número sem vírgula. O 4 não chega no 10. Né? Note que 4 para chegar no 10, 10 não divide 4. Se dividir, dá resto. O intuito nosso é não dar resto. Então nós pegamos o 4 e vamos fazer ele chegar no 100. O 4 para chegar no 100 eu tenho que multiplicar por 25. Daí eu tenho que multiplicar o 9 por 25 também. E 9 vezes 25, 9, 2, 18, 180, 180 mais 45, 225. 225 centésimos. Por quê? 4 vezes 25 deu 100, o 9 também vezes 25. E aí deu 225. Esse aí é o exercício 15. Ah, falta mais um, né? Falta denominador 1.000. Vamos fazer um com denominador 1.000 aí. Então vamos fazer um com denominador 1.000. Faltou de denominador 1.000, esqueci. Vamos pegar este número aqui, por exemplo. Item C. Vamos pegar, por exemplo, o 2 oitavos. Note que não tem 10 na tabuadinha do 8, não tem 100 também na tabuadinha do 8, então tem que ser 1.000. Então o 8 tem que chegar no 1.000. Por que não pode ser no 10? 10 não é resultado da tabuada do 8. Por que não pode ser 100? Também não é resultado da tabuada do 8, então tem que ser 1.000. Do 8 para chegar no 1.000, a gente tem que multiplicar por 125. Aí eu multiplico 2 vezes 125 também, que vai dar 250. Então, 250 milésimos. Feito aí o exercício 15. Vamos para o exercício 16. Exercício 16 é bem parecido com o 15, pessoal. A gente vai usar pouca coisa extra aí. É o mesmo raciocínio aqui do 15. Então, vamos lá. Exercício 16.
No exercício 16, ele vai falar complete o quadro a seguir. O exercício 16, eu vou fazer o seguinte com vocês. Vou dar exemplo mesmo. Eu ia começar a resolver o quadro para vocês, mas não vou dar exemplo. Então, ele dá aqui a fração decimal. Ele dá a forma decimal. E, por fim, ele dá o por extenso. Vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, 4 sobre 100. 4 centésimos. O que é forma decimal? Forma decimal, ele está dizendo divida o número de cima pelo número de baixo. Aqui você não precisa colocar a divisão, você pode só colocar o resultado. Eu estou colocando a divisão porque é a explicação. 4 dividido por 100. Não cabe o 100 dentro do 4, você bota um zero e uma vírgula. O 100 ainda não cabe no 40, você bota mais um zero, mais um zero. Agora o 100 dentro do 400 cabe 4 vezes, então 0,04. Maravilha. E aí ele quer isso aí por extenso. Como é que eu escrevo isto aí por extenso? 4 centésimos. 4 centésimos. Tá, e vamos dar um exemplo se a gente tiver o número aqui no meio. Por exemplo, 23,28. Como é que a gente faz a fração decimal? Da forma mais tranquila possível. E como é a forma mais tranquila possível? A forma mais tranquila possível é a seguinte, pessoal. Você copia esse número aqui sem vírgula, 2.328, coloca sobre, sempre começa com o número 1. Aí você conta quantas casas tem depois da vírgula. 1, 2. Para cada casa você bota ali um zero. Um zero, dois zeros. Então, 2.328 sobre 100. Como é que a gente escreve isso por extenso? 2.328 está sobre 100, então é centésimos. Centésimos. Pessoal, tenho minhas dúvidas com a nova regra aí da língua portuguesa, afinal não é minha área exata, né? É matemática a minha área. Eu não tenho certeza se centésimos tem acento, eu acho que tem, então eu não tinha posto aqui, vou colocar nos dois. Tenho minhas dúvidas. Vide aí a professora Isabela. Pergunta para ela, por favor, eu não tenho certeza. Então esse aí é o exercício 16. Ele deu de novo 16, mas aí seria o 17, né? Eu vou repetir, vou colocar 16 e 16 de novo, para ficar igual tá a lista de vocês. Foi uma falha na digitação, então eu coloquei 16 e 16 novamente. Então deixa 16 novamente aí. E aí ele vai falar assim, decomponha como no exemplo. Então, vamos pegar esse número para a gente decompor. 7,428. Basicamente, pessoal, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos decompor a casinha em que está. Pessoal, é bem tranquilo de pensar. Ó. A primeira casinha depois da vírgula, primeira casinha, note, esse primeiro número aqui, que é o 4 no caso, ele representa a casinha dos décimos, seria tipo centavos. Esse 2 seria centésimos, esse 8 milésimos. Então, como é que nós escrevemos? Decompomos assim. 8. Se quiser escrever esse número por extenso, pode, mas não precisa. 8 milésimos. 8 milésimos. Aqui na casinha do 2, a gente já escreve o quê? Centésimos e milésimos. Então, vou escrever o quê? 2 centésimos, 2 centésimos, né? 2 centésimos. Ou eu posso escrever como se tivesse um zero aqui no 2, ó. Então, 20 ou 20 milésimos. Maravilha.
O 4, nós vamos escrever casinha dos décimos. Então, 4 décimos, note, 4 décimos, ou a gente finge que tinha um zero aqui também, ó. Então, a gente vai falar o quê? Ou, no caso daquele número 4 ali, a gente finge que tem um zero ali. Se for na casinha do centésimo, então seria o quê? Então, seria 4 décimos, note. 4 décimos, ou a gente finge que tem um zero. Então, fala 40 centésimos. E ainda completa, fingindo que agora tem 2 zeros, e fala que também pode ser 400 milésimos, ou 400 milésimos. Então, 4 décimos, 40 centésimos ou 400 milésimos. E a casa 7, pessoal, a casa 7 é inteira, né? Então, a casa 7 seria o quê? Seria um inteiro, né? Nesse caso, 7 inteiros ou 7 unidades. 7 unidades. Se eu quiser representar essas 7 unidades, eu posso dizer, fingir que tem um zero aqui, ó, na casinha depois dela. Fingindo que tem um zero, eu posso dizer que ela é 70 décimos. Fingindo que tem 2 zeros, eu posso dizer que ela é 700 centésimos. 700 centésimos. Ou ainda, finge que tem 3 zeros, 7.000 milésimos. 7.000 milésimos. É este o raciocínio que a gente vai fazer para esse exercício 16. De vocês é a mesma coisa, pessoal. Embora é um exercício longo para explicar, mas para vocês fazer é curtinho aí, porque só tem um item, né? Só tem uma letra A nele aí. Esse é o 16, aí o 17. Exercício 17. Ele diz, faça a transformação de número decimal em fração. Transformar decimal em fração, pessoal, é simples de fazer. Vou lhes ensinar como é que faz. Pega o primeiro número aí, por exemplo. Vamos dar um exemplo A. 5,432. Forma mais simples possível. Copia o número inteiro sem vírgula, 5.432, sobre, coloca o número 1 embaixo. Conta as casinhas depois da vírgula. 1, 2, 3. Põe 1, 0, 2 zeros, 3 zeros. Então, para cada casinha depois da vírgula, bota um zero aqui. Vou dar mais um exemplo deste, que seria 0,29. Copia o 29 em cima sem vírgula sobre 1. Conta as casinhas depois da vírgula. 1, 2, 1 zero, 2 zeros. Vou dar mais um exemplo, vá? Letra C. 0,002. Copia o 2 em cima sobre 1. Uma casinha, 2 casinhas, 3 casinhas depois da vírgula. 1 zero, 2 zeros, 3 zeros. 2 milésimos. Esse é o exercício 17. O exercício 18... tem uma letra D ainda, tá? Vamos dar um exemplo da letra D, vá? Não vi que tinha uma letra D perdida ali. 3,18, por exemplo. Copia o número inteiro sem vírgula, 318, sobre 1. Uma casinha, 2 casinhas depois da vírgula, 2 zeros. 318 sobre 100. Exercício 18. Pessoal, exercício 18 é a coisa mais simples do mundo, é contar moeda, né? Contar moeda, todo mundo sabe. Só que ali ele diz que ele quer na forma decimal e na forma fracionária. Então vamos colocar aqui uma moeda de R$1, 2 moedas de 50 centavos. Note, eu não vou pôr 0, pessoal, porque na moeda não tem 0, né? Então R$1, 50 centavos,
25 centavos e 10 centavos e uma moedinha de 5. Aí ele quer que a gente coloque na forma decimal. Na forma decimal é só eu pensar quanto é que isso aqui dá em dinheiro, pessoal. Contar dinheiro, todo mundo sabe contar dinheiro. R$1, R$1,50, R$2, R$2,25, R$2,35, R$2,45, R$2,50. Então, na forma decimal, 2,50. Esse zero é desprezível. Se você quiser dizer que é R$2,5, isso e isso dá na mesma. Então, dos dois jeitos está correto. Então, tanto faria neste caso aqui. E aí ele quer na forma de uma fração irredutível. Se for na forma de uma fração irredutível, vamos deixar aquele 2,50 mesmo? Como é que a gente vai fazer esse 2,50? A gente vai copiar na forma de uma fração, copia o 250 sobre o 1, e aí você bota uma casinha depois da vírgula, duas casinhas, um zero, dois zeros. 250 sobre 100. E aí ele diz simplifique, deixe na forma mais simplificada possível. Aqui dá para dividir em cima e embaixo por 50. Aqui também por 50. Então chegamos em 5 meios. Essa fração está irredutível, não dá para simplificar mais. Esse é o exercício 18, então é impossível você simplificar mais aquela fração. Aí tem uma letra A, uma letra B, mas só a letra A já basta no exemplo, né? Já dá para fazer. O exercício 19, ele diz assim, qual que é o mínimo de moedas necessárias para dar um tanto de centavo lá? Vamos lá? Note, ele pergunta o número mínimo de moedas, então você tem que ir pegando sempre a maior moeda possível para compor aquele número lá. Então a gente quer saber o número mínimo de moedas para compor 84 centavos. O exercício 19, a gente quer saber o número mínimo de moedas para compor 84 centavos. Veja, pessoal, moeda de R$1 não dá para pôr nenhuma, porque isso aqui é menor de R$1. Então eu vou pôr uma moeda de 50 centavos. Se eu pôr duas, já passa de 84, então não pode ser duas. Aí eu tenho que pôr uma moeda, a menor de 50 é a de 25. Veja, aqui já deu 75 centavos. Eu quero chegar em 84. Se eu pôr mais uma de 25, vai passar. Note, eu podia pôr uma de 10, só que se eu pôr uma de 10, também passa, já dá 85. Então eu não posso pôr uma moeda de 10, eu tenho que pôr uma moeda de 5. 50, 75, 80 centavos. Agora faltou 4 centavos, aí tem que ser 4 moedinhas de 1 centavo. Uma, duas. Note que aqui não é moeda de R$1, pessoal, é de 1 centavo. 3, 4. Vou até anotar aqui em cima para vocês não confundirem. 1 centavo. Então, o número mínimo de moedas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moedas. 7 moedas. Note, ele perguntou o mínimo. Se ele quiser saber o máximo, a gente podia pegar 84 moedinhas de 1 centavo. Mas ele quer saber o mínimo. O mínimo é este. Exercício 20, ele diz assim, observe o quadro e complete como no exemplo. E aí o problema é que ele não deu o exemplo. O exemplo eu vou dar aqui. Então eu tinha que ter dado o exemplo ali no quadro, mas não dei. Vamos dar aí o exemplo para vocês. Aí é a parte de hora, pessoal. Bem tranquilo. Então ele quer saber quanto é que corresponde 3 dozeavos de uma hora. Eu vou fazer esse 3 dozeavos como sendo o exemplo para vocês. Então, o exercício 20, ele disse como no exemplo. Porém, como ele esqueceu do exemplo, quando me refiro a ele, esse ele era eu mesmo, que montei a lista, então como eu esqueci do exemplo, vou dar o exemplo à parte. Só aguardo um timezinho aí para me trocar a tinta da minha caneta, que ela já foi. Um estranho barulho que é o plástico da caneta aqui, ó. Ele vai dar um estralozinho. Beleza? Agora sim. Então, no exercício 20, ele dá aqui a hora em fração. Hora em fração.
E aí ele quer saber a hora em decimal e a hora em minutos. A hora em decimal e a hora em minutos. Ele me dá o 3/12, que é a hora em fração. Aí ele quer saber a hora decimal. O que é a hora decimal? A hora decimal seria eu pegar o 3 e dividir pelo 12, pessoal. Então aqui não precisa deixar a divisão expressa, você pode pôr só o resultado. Agora, se couber a divisão na sua folha, é melhor. 3 dividido por 12. Não cabe o 12 no 3, bota um 0 e uma vírgula. O 12 no 30 cabe duas vezes. 2, 12 é 24, 24 para o 30 sobrou 6. Aí eu desço um 0 lá. O 12 no 60, 25. 0,25, esse seria o resultado da hora decimal. E a hora em minutos? O que seria 3/12? É 3/12 do total de minutos da hora, é vezes 60 aqui, pessoal. Em todos os 4 itens, eu estou dando exemplo do primeiro, é tudo vezes 60. Você bota o número 1 aqui e aí multiplica. 3 vezes 60, 180. 12 vezes 1, o próprio 12. 180 dividido por 12 deu igual a 15, então 15 minutos. Essa seria a minha resposta. Esse é o exercício 20º. O exercício 21º, ele vai falar, indique corretamente nos espaços abaixo com os símbolos de maior, menor ou igual. Ou seja, ele quer que vocês comparem número decimal. Pessoal, pensa que isso aí é dinheiro. A melhor forma de comparar é pensar que é dinheiro. Aí você vai falar, mas não tem dinheiro com 3 casinhas depois da vírgula. Não tem, mas pensa que tenha. Finge que tem. Então vamos lá? Por exemplo, aí numa letra A, 0,28 comparado com 0,285, 285. Pessoal, você vai fazer assim, ó. Você vai olhar para a primeira casa, tá igual? Não dá para comparar por ela. Você vai olhar para a segunda, tá igual? Tá, não dá para comparar por ela. Você vai olhar para a terceira. Aqui tem o número 5, aqui não tem ninguém. Quando não tem ninguém, você bota um 0. O 5 é maior do que o 0, então este número é maior do que o primeiro. Vamos dar aí um exemplo B? Mais um exemplo só já dá para pegar o raciocínio. 2,48 e 1,96. Às vezes a pessoa se empolga, fala, nossa, o 96 é maior que o 48, então esse é maior. É não! Esse 2 aqui é menor do que esse 1 aqui. Aliás, é maior, perdão, né? O 2 é maior do que 1. Então, 2,48 é maior que 1,96. Pensa que é dinheiro. R$ 2,48, R$ 1,96. Então, o primeiro número é maior. Então, você vai comparando casinha por casinha. A primeira casinha que tiver maior, aquele número é maior do que o outro número. E aí tem caso de ser igual? Tem caso de ser igual. Vamos dar um exemplo C aí, que é um caso de ser igual? Por exemplo, esse aqui, 0,900 e um humilde 0,9. Note, a primeira casinha é 0, aqui também é 0, não dá para comparar por ela. A segunda é 9, aqui também é 9. Maravilha, não daria para comparar por ela. Só que agora você observa que depois do 9, esta casinha é 0. Aqui não tem nada, quando não tem nada você também coloca um 0. Esta casinha é 0, quando não tem nada você coloca um 0. Então notou que 0,9 e 0,900 é a mesma coisa. Então a resposta é igual. Estão valendo a mesma coisa. Aí o exercício 22, ele quer que a gente coloque os números na reta numérica. Talvez esse seja não necessariamente o mais chatinho, mas o que parece ser mais chatinho. A gente vai pensar com dinheiro aí também. Eu vou utilizar os valores parecidos com esse, pessoal, que é para não dar muito trabalho para vocês, uma vez que é um monte de informação diferente. Embora a maioria disso aqui o centro de mídias já deu, então quem estava acompanhando as aulas de lá já viu tudo isso. Talvez de uma outra forma, mas já viu. Tem uma reta numérica aqui. Esta reta numérica quer que a gente coloque nela os números 0,8 e 1,4.
Pensa que isso aqui é dinheiro, pessoal. De novo, pensa que é dinheiro. 0, real, 1 real, 2 reais. 0,8 seria a mesma coisa que 0,80, então 80 centavos. Você fraciona, divide aquilo ali em 10 pedacinhos iguais. Não precisa fazer com régua não, pessoal, pode fazer à mão mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pedaços. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí é só você ir contando, ó. 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos, 40 centavos, 50 centavos, 60 centavos, 70 centavos, 80 centavos. Aqui está o 0,8. 90 centavos, 1 real, 1,10, 1,20, 1,30, 1,40. Aqui é que está 1,4, 1,40. É desta forma o exercício 22. Não é difícil de pensar. Talvez seja chatinho porque a gente nunca viu desta forma. Aí, o exercício 23. Eu vou mudar esse exercício 23 também, eu vou pegar um exemplo à parte que eu tenho aqui, mas não vou pegar esse exemplo especificamente, né? Esse exercício. Vou pegar um parecido aqui. Então, eu vou mudar esse exercício 23, vou ler com uma forma diferente aqui. O exercício 23, então, note, eu vou ler diferente, pessoal. Reforço que eu estou lendo diferente do que está anotado ali. Ele me fala assim, um funcionário do setor de frios de um supermercado pegou 3/4 de quilograma de peito de peru. Então ele pegou, esse é o exercício 23, né? Ele pegou 3/4 de quilograma de peito de peru. Lembre que 1 quilograma inteiro equivale a 1000 gramas. E aí ele diz assim, cortou em fatias bem finas e distribuiu em bandejas de 3/20 de quilogramas. 3/20 de quilogramas. A pergunta é quantas bandejas vão dar. É basicamente dividir o 3/4 pelo 3/20. A gente já aprendeu a dividir fração, pessoal. 3/4 dividido por 3/20. A gente aprendeu, acabou de aprender, né? Você copia a primeira fração, o vezes vira uma divisão, você inverte a segunda. 20 terços. Aí você faz normal. 3 vezes 20, 60. 4 vezes 3, 12. Aí você divide o 60 pelo 12, que dá igual a 5. Então a resposta é 5 bandejas. Mesmo raciocínio você vai usar no seu 23 aí. Eu só mudei os meus valores aqui. O 24 e o 25, pessoal, é continha com vírgula. Continha com vírgula, acho que vocês já cansaram de fazer lá no 5º ano. Acho que tem gente que já está até cansado de tanto que viu conta com vírgula no 5º ano, no 4º ano e até em anos anteriores, dependendo da escola onde você se encontrava. E aí, vamos lá para o exercício 24. Ele diz assim, realize a adição. Eu vou colocar um número aleatório aqui, pessoal. 15,843 mais 22,7583. Pessoal, é só botar vírgula embaixo de vírgula, não tem erro. E onde não tem nada para equilibrar a casa, você bota 0. 15,843, vírgula embaixo de vírgula. 22, vírgula embaixo de vírgula. Se não pôr, dá errado. 7583. Onde não tem nada no de cima para equilibrar, você bota um 0. E aí faz a conta normalmente. 3, 8 mais 3 é 11, 5 mais 5 é 10, 8 mais 8 é 16, 1 mais 5 mais 2 é 8 e 1 mais 2 é 3. 38,6013. Esse seria o nosso resultado. 25, mesmo raciocínio, porém é conta de... Ele marcou de subtração, mas ele pôs de adição.
Eu vou dar exemplo aqui de subtração, mas como eu digitei errado aí, se você quiser fazer subtração, pode fazer, não tem problema. E se quiser fazer adição também, não tem problema. Faça o que você achar melhor aí. Vou corrigir dos dois jeitos. Eu vou dar exemplo de subtração. 210,684 tirando 90,956. Maravilha! Vírgula embaixo de vírgula e faz a conta normalmente. 210,684 tira 90,956. Note, vírgula embaixo de vírgula, reforço, senão vai dar errado. 4 não tira 6, vamos, toca emprestar. Empresto do 8, fica com 7. 14 tira 6 e dá 8. 7 tira 5 e dá 2. 6 não tira 9, não dá para me emprestar do 0, vou emprestar daquele 1 lá, fico com 0 aqui. 10, empresto do 10, fico com 9, agora emprestei 1 aqui. 16 tira 9 é 7, fiquei com 9 aqui, né? 9 tira 0 é 9, 0 não tira 9, empresto do 2, fico com 1, 10 tira 9 é 1 e 1 aqui. 119,728. Esse seria o exercício 25. 119,728, pessoal. Então, 119,728. Maravilha, esse é o exercício 25. Exercício 26, pessoal, é raciocínio lógico. Então, eu vou comentar uma das contas aí com você. Eu vou fazer a conta vou fazer a conta de uma das senhoras aí, vou fazer a conta da Dona Maria com vocês. E aí vocês fazem a conta das outras duas. Aliás, não vou nem fazer inteira a conta da Dona Maria, pessoal. Aí é ir pra feira e ajudar a mãe na feira, fazer continha de dinheiro. Aí não tem muito segredo, não. Então é bem tranquilo esse exercício. Embora pareça grandão, né? Então o exercício 26, ele vai dar o preço das coisas aí. E aí ele vai perguntar quanto é que cada pessoa gastou lá. Tá, vamos fazer o da Dona Maria com vocês. A Dona Maria comprou... Não vou anotar, pessoal, só vou pôr na ordem. Ela comprou uma melancia, comprou 2,5 quilos de grapefruit, 2,5 dúzias de banana, 3 quilos de ameixa, 1,5 quilo de tomate, 1 quilo de cenoura, 4 quilos de chuchu e 6 quilos de abobrinha. Pessoal, é só a gente multiplicar pelo preço do quilo, inclusive eu pus na ordem. Se vocês observarem aí, a melancia ela está custando R$10. Ela comprou uma melancia, então isso aqui eu vou multiplicar por 10. Lembra que o pontinho é vezes, pessoal? Não é o X que é vezes, é o pontinho. Pode usar o X também, mas acostume usar o pontinho, que no 7º ano vai entrar letra na conta de vocês. Daí se você colocar o X, você vai confundir o X com a letra X. A banana é R$6 a dúzia. Ela comprou... Ah, não é banana ainda, né? É o grapefruit. O grapefruit é R$8 o quilo. Ela comprou 2,5 quilos, então 2,5 vezes 8. A banana é R$6 a dúzia. Ela comprou 2,5 dúzias, então 2,5 vezes R$6 que custa a dúzia. A ameixa custa R$4 o quilo. Ela comprou 3 quilos, então R$4. O tomate custa R$5,50 ao quilo. Então você vai pegar e vai multiplicar esse 1,5 quilo por R$5,50. A cenoura custa R$3 o quilo. Ela comprou 1 quilo, então 1 vezes 3. O chuchu custa R$2,50 o quilo. Ela comprou 4 quilos. R$2,50 o quilo. E por fim... a abobrinha custa R$4 o quilo, ela comprou 6 quilos. Pessoal, aqui é só montar as continhas, não tem lá muita
dificuldade no caso, né? Aí é só você fazer ali as continhas mesmo. Pode montar as continhas de lado, eu ali vou fazer elas mentais, pessoal, mas vocês podem montar as continhas de lado se você quiser. Então vamos lá. 1 vezes 10, deu o próprio 10 reais, 10 conto. 2,50 vezes 8. É 8 mesmo? Nossa, negócio caro. Ali ainda tá até barato, acho que é mais caro do que isso o grapefruit. Tá, 2,50 vezes 8 deu 20 reais. Vamos pôr 0,00 que é dinheiro, né? 2,50 vezes 6 deu 15 reais. 3 vezes 4 deu 12 reais. 1,50 vezes 5,50 deu 8 reais e 25 centavos, aliás. 1 vezes 3 deu 3 reais. 4 vezes 2,50 deu 10 reais. E por fim, 6 vezes 4, 24 reais. Vírgula embaixo de vírgula e some tudo. Aqui só tem o 5, então prevaleceu. Aqui só tem o 2, então prevaleceu. 4 mais 0, 4, mais 3 é 7, mais 8 é 15, 15 mais 2 é 17, 17 mais 5 é 22, sobe 2, fica 2. 2 mais 1 é 3, 4, 5, 7, 8, 10. R$ 102,25. Vamos só fazer a conferência para ver se bateu tudo bonitinho. Exatamente, pessoal, R$ 102,25. É só fazer a mesma continha com as outras duas senhoras. Esse era o exercício 26 e o último da nossa lista. Então, é só fazer a continha das 3 senhoras. Pessoal, gravado o vídeo, estou postando ele. Se mesmo assim restarem quaisquer dúvidas, vocês têm o meu WhatsApp. Fiquem à vontade de entrar em contato, tá bom? Bye, bye. Abraço para vocês. Até a próxima. Então tem mais essa semana. Eu tinha marcado até dia 6, mas como o vídeo está sendo postado no dia 5, então eu vou dar até o dia 13 para vocês entregarem. Porém, eu já vou postar mais exercício novo agora, amanhã, no dia 6. Mas esse aí ainda tem até o dia 13 para entregar, esse daqui. Mas aí o novo a gente coloca um prazo legal aí para não apertar ninguém, tá bom? Bye, bye. Tchau. Até mais.